Boa noite! Como sempre, eu cheguei agora do trabalho e já vou aqui gravar pra vocês. E não ligue pro meu dedinho estar um pouco frio. E eu espero que você esteja bem. Eu espero que Deus possa me dar a sabedoria pra passar aquilo que você precisa ouvir hoje. O que eu vou falar hoje eu acho que é bem relevante, assim, principalmente pra nós que somos pessoas jovens, mas também muito relevante pra pessoas que são mais velhas. Especificamente esses dois lados, assim, pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, né? Eu não diria criança, adolescente, mas jovens e pessoas mais velhas. Especificamente, eu acho que são coisas que entram muito, mas claro que é uma coisa que vai adentrar em qualquer fase da sua vida, a nível de idade, enfim, sua faixa etária, assim, mas eu acho que esses dois polos normalmente têm questões nesse sentido. Então, eu queria falar sobre uma coisa que eu tava lendo hoje, que foi no meu devocional, eu estava lendo sobre a história do povo de Israel, que estava saindo para chegar à Terra Prometida. E eles passaram 40 anos no deserto. E esses 40 anos no deserto, tecnicamente, não resultou aonde eles gostariam, que é o resultado deles, né? Para eles aquilo ali era apenas um caminho para chegar a algum lugar. Não era o propósito. O propósito deles era chegar à Terra Prometida, mas isso não ocorreu. Quem chegou à Terra Prometida foram seus filhos e netos, enfim. E não aquela geração. Aquela geração não chegou à Terra Prometida. Inclusive, Moisés, ele não entra na Terra Prometida, ele vê a Terra Prometida apenas. Apenas. Mas muita coisa acontece naquele deserto, o povo se uniu muito. Enfim, vou falar melhor disso depois. Mas basicamente, eu queria pensar sobre como há certas coisas, mudanças, coisas que acontecem na nossa vida que parecem um momento de falha, um momento de não vou chegar, um momento de mudança e o quanto isso pode ser transformador, mas que não é o objetivo que você queria, não é o lugar. E como você observar esse tempo e não ter chegado naquele seu objetivo ou mudar a sua rota, como isso pode não ser uma falha? Como isso pode não ser uma perda de tempo? Esses 40 anos no deserto, como isso pode não ser uma perda de tempo? Então, eu queria pegar a Bíblia e eu vou pegar um contexto que não tem nada a ver com isso que eu tô falando, ok? É só porque eu acho que no final eu espero que faça sentido. Que é em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Deixa eu encontrar, acho que é 17. Sim, 17. Então, vamos juntos, together. 2 Coríntios 5:17 se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez realidade nova. Então vamos pensar sobre isso? Existem momentos na nossa vida, e por isso que eu disse que é muito para jovens e para pessoas mais velhas, porque são momentos na nossa vida que ocorrem muitas mudanças. A nível corporal, houveram muitas mudanças, entende? Você já passou pelo momento de muita mudança corporal quando você é jovem, e tá acontecendo com uma pessoa que tá mais velha, ou está ficando mais velha. Mentalidade, experiência, tudo isso. Começam a ocorrer coisas, momentos marcantes muito novos na nossa vida. E principalmente nós jovens temos a sensação de que nós estamos atrasados, sabe? De que o nosso tempo, imagina que nós estamos no deserto e a gente não chega no nosso objetivo, então nós estamos atrasados. E essa sensação de atraso, de por que eu não pensei nisso antes, minha vida poderia ter sido diferente, ela ocorre. Eu fiquei refletindo sobre isso, por que isso acontece com a gente? Porque imagina, sua vida é única, então tecnicamente você não tem como estar atrasado em alguma coisa, já que a sua vida é única. Atrasado com o quê? Então eu fiquei refletindo sobre isso, né? E eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro que eu fui pesquisar o que acontece neurobiologicamente quando ocorre isso. Quando existe um momento de mudança e você percebe uma coisa que está atrás e que você agora tem uma consciência acerca dela que você não tinha antes,
você consegue observar os problemas que tiveram e tudo mais, e você começa a refletir, tipo, poxa, eu podia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor. E também situações da vida que vão acontecendo e você tem que abrir mão de um passado que foi muito transformador pra você, né? E eu espero que você veja isso como transformador, mas a gente vai falar disso também. Mas a questão é que o que mexe muito com a gente é que, além das questões psicológicas e afins, neurobiologicamente, existe uma questão que é o seu córtex anterior cingulado, que é o que trabalha com... Ele fica muito próximo do córtex pré-frontal, então a gente tá falando de tomada de decisões. E ele faz isso muito através da comparação. Ele faz uma observação de um cenário. Só que para ele fazer uma observação, ele precisa de um registro. E às vezes esse registro é muito novo para você. Então ele registra de outras pessoas, de vivências de outras pessoas, de coisas que ele viu e observou e pegou ali coisas na entrelinhas. E ele começa a se comparar. Porque já que eu não tenho uma experiência minha pra comparar comigo mesmo, eu vou me comparar com algo que eu vi parecido. E aí imagina, pegando um contexto assim que eu acho que é mais fácil da gente compreender, e que acontece muito na vida do jovem, que é você estar na faculdade. Isso acontece também com muitas pessoas mais velhas que entram na faculdade, que elas observam aquele ambiente e elas percebem, há pessoas aqui que são bem mais novas do que eu, ou as pessoas aqui parecem que estão evoluindo muito mais do que eu, sei lá, você não conseguiu terminar uma matéria e você pensa, nossa, eu tô ficando pra trás, eu estou atrasado. Enfim, todas essas situações, né? E aí, vamos imaginar que você é uma pessoa, mesmo que você seja um jovem, você tem, sei lá, 29 anos, e você decidiu entrar na faculdade agora. Você é pessoas de, tipo assim, 19, de 20, de 18 até, dentro da faculdade, você vai começar a se comparar com aquelas pessoas pensando, nossa, eu sou jovem, mas assim, eu estou atrasado, porque eu começo a comparar. Então existe uma comparação social dentro das coisas e dentro da mudança da nossa vida. E no contexto de mudança em si, é muito complicado, porque a mudança ela implica em abandonar uma versão de você que existia em algum lugar, em algum momento ou em alguma situação. E isso traz um comparativo muito direto entre você com você mesmo e as outras pessoas que estavam ali naquele seu momento antes e das que não estavam. E é um acúmulo de comparações que muitas vezes não te levam a, de fato, tomar uma decisão, sabe? Mas te atrapalham. E é como se fosse vários ruídos de comparações dentro de você, entende? Pra uma coisa que é só sua. E aí você fica se comparando. Olha só que loucura, eu faço muito isso. A outra coisa é que mudar é desconfortável. Mudar dói. Dói, porque eu preciso abandonar uma identidade, um sistema, como a gente estava falando outras vezes, sobre psicologia sistêmica. Eu preciso abandonar o meu sistema, eu preciso fazer uma mudança estrutural, as minhas validações, eu preciso mudar as minhas fidelidades invisíveis que eu tenho para com o meu sistema. Então é um processo de mudança que ele é uma ruptura. Uma mudança é uma ruptura. E muitas vezes a mudança pode ser tão grande, mas tão grande, ou você pelo menos observa ela como tão grande, que é uma ruptura com uma identidade que você tinha dentro desse sistema, dentro da sua própria existência. E mudar isso é muito difícil. É realmente difícil, é doloroso mesmo. Mas também exercita a sua neuroplasticidade e tudo mais. Mas a questão é, mudanças vão acontecer. Ok. O que eu tava querendo pensar é sobre como aquele povo naquele deserto conseguiu crescer. A transformação que eles tiveram ali. Eles antes eram escravizados pelo Egito. E eles não eram vistos como povo, eles mesmos não se viam como povo. Então, naquele momento, eles precisam mudar a narrativa sobre eles mesmos. Eles precisam mudar a forma como eles contavam a história deles pra eles mesmos. Entende? A história deles mesmos pra eles mesmos. Então, esse tempo que eles passam no deserto, uma coisa mais isolada, uma coisa sofrida, uma coisa mais sofrida, uma coisa assim que eles dependiam muito de Deus e uns dos outros, isso é muito transformador, porque eles começam a se enxergar como povo. Eles começam a viver como povo e não como escravos de alguém. Nós estamos unidos porque somos escravos de alguém. Não, eu estou unido porque eu sou um povo com essas pessoas. Eu faço parte desse grupo. Eu sou alguém que faz parte desse espaço da sociedade. Sou um povo.
Então eles começam a ter essa comunhão de povo, começam a ter essa comunhão uns entre os outros, essa dependência, de certa forma, uns pelos outros, e a seguir até muitas vezes, mesmo aquilo que era errado, uns com os outros, porque eles são um povo, eles constituem um povo. Então, é muito interessante perceber isso. E perceber como também, eles, em muitos momentos, eles voltavam a pensar sobre a escravidão do Egito e às vezes até falavam que era melhor antes. Porque, por exemplo, o maná que eles recebiam uma vez por dia. Eles não recebiam uma quantidade absurda para eles poderem guardar. O que dava a eles a sensação de, ai, nossa, vai acabar, tô nervoso, cadê a abundância? Mas essa falta de abundância fez com que eles aprendessem a depender de Cristo, a depender de Deus, e essa dependência foi algo que necessitou ser aprendido. Não é pelo meu esforço, não é pelas minhas mãos, é pela graça, entendeu? Então isso é muito transformador. Aquele tempo no deserto, ele não foi de maneira nenhuma inútil, uma perda de tempo. Aquele tempo no deserto era sim um propósito. Então o que eu espero é que você consiga observar e ver que esse momento de mudança que você pode estar passando na sua vida, ou essa vontade de mudar e esse medo de fazer, não é suficiente para você não fazer. Porque talvez você só tenha passado já muito tempo no deserto, você já tenha aprendido o que você precisava aprender e comece a observar. Até porque, muito paradoxalmente, quando você consegue observar uma situação e falar assim, nossa, eu poderia ter estado aqui antes, eu poderia ter tomado uma decisão melhor e ter vivido isso aqui de uma maneira melhor, é porque talvez você já esteja pronto. Porque eu só consigo observar que teria sido melhor para mim algo antes, quando eu já tenho uma consciência que chega nesse nível de pensamento, que chega nesse nível de existência daquela situação. Então, quando eu consigo observar que a minha vivência seria melhor de tal forma, e que eu penso assim, nossa, eu poderia ter feito isso antes, eu poderia ter vivido isso antes, eu poderia ter feito isso melhor, é porque eu abrangi a minha consciência, eu expandi a minha consciência e agora eu consigo ter essa observação. E a partir dessa observação, eu consigo compreender, agora eu estou pronto. Porque paradoxalmente mesmo, quando você observa que eu poderia ter visto isso antes, por que eu não vi isso antes? Putz, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito de maneira melhor, é quando eu de fato estou pronto para vivenciar aquilo de uma maneira boa. Então, pensar que você está atrasado, na verdade, talvez seja um sinal de que você agora está pronto. Então, vai, sabe? Vai. Entende? Sem contar que você pode. Não, o ser humano, isso o Jean-Paul Sartre, ele fala isso, que é você não é definido pelo seu passado. E o ser humano, ele tem uma habilidade incrível, maravilhosa, quase um superpoder de se reinventar. Você pode se reinventar e você pode mudar e mudar a sua história e mudar a sua existência e mudar a sua identidade quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser, quantas vezes a sua mente deixar você fazer isso, faça. Você pode fazer. Quantas vezes você tiver vontade, faça. Vá, sabe? A mudança, ela vai acontecer, você querendo ou não. Seja por outras pessoas ou seja por você. Só que quando você é a pessoa ativa na sua mudança, você consegue construir uma existência que faça sentido pra você naquele momento. E que talvez um dia não faça mais. E você se reconstrói de novo. Essa é a nossa capacidade humana. Isso é muito bonito, sabe? E eu queria falar... esse não é um vídeo muito longo, não. Ele é mais quase um motivacional. Mas é sobre isso. É sobre... eu compreendo a comparação, eu compreendo que dói mudar, eu compreendo que você vai ter que abandonar algo ou alguém ou a si mesmo. Mas vale a pena quando você começa a se reconstruir da forma como você quer hoje. Começa a recontar a sua história de uma maneira diferente pra você. Porque uma hora essa mudança vai ser só mais um caminho para uma outra próxima mudança, sabe? E eu queria dizer, especificamente para pessoas que, a nível de fé, não estão ali no grande momento da vida delas de fé ou que se afastaram, que é, Deus nunca chamou pessoas que nunca caíam. Ele chamou pessoas que tinham vontade de levantar. Entende? Você nem precisa ter força para levantar, só ter vontade e falar com ele. Porque ele te dá a força para levantar, mas ele nunca pediu isso. Porque no momento que você cai, é um momento que você consegue observar do chão quem você estava sendo, como você poderia ser melhor, e quando você se levanta, você pode estar mais próximo daquela pessoa que você poderia ser dentro da sua fé. Então cair não é algo tão negativo assim, é só mais um deserto.
É só um deserto que você tá passando, que é difícil, que é árido, que é complicado, mas que te traz uma ideia de dependência. Você depende de Deus. E saber disso é importante, porque não tenha medo de voltar para sua fé. Deus não espera que você vai ficar sendo super constante o tempo todo. É claro que você deve buscar ser constante, mas cair faz parte. Faz parte, porque quando você cai, você consegue observar em um outro momento, uma outra dimensão da coisa. Você consegue observar uma outra dimensão daquilo. Você consegue olhar assim, ou pelo menos assim. E você consegue ver. E nessa que você consegue ver, você começa a também construir maturidade. Entende? Estamos falando de, por exemplo, Paulo. Paulo foi um cara que mudou completamente de vida. Olha a mudança que ele teve que fazer. Ele literalmente é contra-cristão e ele se torna um dos maiores missionários. Entende? Estamos falando sobre, por exemplo, João, que passou muito tempo no anonimato até realmente conseguir ser um grande evangelista. Então, você percebe que todas as pessoas tiveram que ter muita coragem, muita força, que dependiam de Deus e que elas poderiam ter sido muito... Ai, sabe, eu não sou bom o suficiente para estar com Deus, mas ninguém é. Você não merece a graça. Ela veio imerecida mesmo. Deus te quer da forma como você é, mesmo que você caia. Inclusive, caia! Sabe, caia e chore e peça ajuda, sabe? E Deus vai te dar a força pra isso. Mas não tenha medo de voltar, não tenha vergonha de Deus, sabe? Deus não espera que você seja perfeito. Ele te ama justamente porque você necessita dele pra ser melhor. Não é porque você é perfeito. Jesus não teria vindo aqui se você fosse perfeito. É justamente porque você peca, porque você erra, porque você cai, que ele vem. Então, esse foi um vídeo bem cristão, assim, mas é porque eu achei que era importante, sabe? Quando a gente fala sobre mudança e sobre a vida cristã, a gente fala muito sobre mudança. É preciso se renovar todos os dias e você vai em vários momentos viver uma montanha-russa assim. Compreender que a sua identidade não está no seu passado, que não interessa o quanto você errou, você tem uma nova identidade. Você pode recomeçar, você pode se reinventar. Você pode, sabe, quantas vezes você quiser. Então, faça isso. Seja a pessoa, ou pelo menos mais próximo que você conseguir hoje, da pessoa que você realmente quer ser. E compreenda que o sistema, ele muda, independente de você. Então, escolha fazer isso de uma forma que o sistema seja aquilo que você é agradado também. Entende? Já não basta as pessoas mudarem, sabe? Não deixa só o sistema ir te comandando. Comande um pouco o sistema também. Diga pra ele, eu quero isso. E seja isso. Entende? Claro que os seus valores e tudo isso vai ser visto pelas pessoas dentro do seu sistema. E que se você tá, sei lá, muito distante da vida que você quer ter, as pessoas vão estranhar. Mas isso vai mudar. Você não foi assim sempre. E você pode mudar de novo. Entende? Talvez seus valores, suas metas, seus objetivos tenham mudado. E talvez você só tenha passado por um deserto. Eu queria terminar o vídeo com uma pergunta para você se fazer nesses momentos de mudança, nesses momentos de medo, que é: o que eu aprendi somente vivendo, que eu só poderia ter aprendido vivendo o que eu vivi? O que foi que eu aprendi? Só com isso. Tipo assim, só vivendo isso eu poderia ter aprendido isso aqui. Porque daí te ajuda a perceber que houve crescimento no deserto. Não foi só um tempo inútil. Entende? Todo tempo para Deus é um momento de construção. Não é um momento perdido. Tá bem? Nada se perde. Então é isso. Espero que você esteja bem. E se você precisava de coragem pra tomar alguma decisão de mudança na sua vida, vai. A menos que seja uma coisa que vai te machucar. Aí, por favor, não faça. Ou machucar outra pessoa. Aí não vamos estar fazendo, não. Tirando isso, vai lá. Se der errado, tenta de novo, se reinventa de novo. Beijo. Boa noite.